Olá, seja bem-vindo! Hoje é terça-feira, dia 20 de maio de 2025. Você acompanha agora as informações da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Hoje tem alerta para os cuidados com a alimentação infantil. Rio Grande registra aumento nos casos de dengue e chikungunya. A vacinação contra a gripe segue disponível para toda a população. E ainda, mais um acidente fatal no trânsito de Rio Grande. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. A infância é uma fase fundamental para o desenvolvimento de hábitos saudáveis. E quando o assunto é alimentação, o que a criança aprende nos primeiros anos de vida acompanha ela por toda a vida. Porém, o aumento dos casos de sobrepeso e obesidade infantil tem preocupado especialistas e famílias. A alimentação infantil tem se tornado um dos principais temas de preocupação entre pais, profissionais de saúde e educadores. Isso porque o aumento dos índices de sobrepeso e obesidade entre crianças acendeu um alerta sobre os hábitos alimentares. O Ministério da Saúde aponta que 1 em cada 3 crianças entre 5 e 9 anos já apresentam excesso de peso. A alimentação infantil, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança, tanto para ela crescer saudável, né, o estereótipo que a gente vê por fora, mas por dentro também, através dos nutrientes, dos micronutrientes. Então ela vai ajudar a criança a se desenvolver os ossos, o cérebro, os olhos. Então a importância da alimentação infantil, ela é muito além da importância da alimentação num adulto, pois o adulto ele já está desenvolvido, a criança ainda está em fase de desenvolvimento. A nutricionista infantil Mariana Castro aconselha os pais a não se guiarem pelas aparências. Manter visitas regulares ajuda a manter um ritmo de vida saudável com um acompanhamento ideal. Às vezes a gente olha por fora, né? A gente tem muito aquela questão de que a criança tá saudável, porque ela não tá muito magrinha, também não tá muito gordinha, então significa que ela está saudável. Mas às vezes não. Às vezes ela tá com algum problema no exame de sangue, por exemplo, pode dar alguma alteração que a gente não consegue visualizar ao olho nu. Então, com a consulta com a nutricionista, né, a gente consegue avaliar essas questões também. O ambiente familiar tem um papel muito importante na inclusão dos pequenos nas refeições do dia a dia. Crianças com a chamada seletividade alimentar precisam de atenção. As crianças que elas possuem alguns grupos alimentares específicos, né? Então, ou a criança só come arroz, ou a criança só come arroz com batata palha, ou arroz com ketchup. A gente tem muito disso, né? Então, a gente precisa que essas crianças com seletividade, elas tenham alguém para orientar esses pais para a gente conseguir sair, né, dessa seletividade alimentar, e tudo através de estratégias. Além da atenção na alimentação, a inclusão das crianças nos afazeres simples da rotina desperta o sentimento de pertencimento e a curiosidade. A gente precisa primeiro integrar essa criança na rotina alimentar da casa. Frequentar um supermercado, frequentar uma feira, ajudar os pais a fazerem a comida, né? Porque a gente tem muito de que, na mesa não é lugar de brincar. Quando na verdade é sim lugar de brincar pra gente conseguir acolher essa criança e fazer com que ela se sinta à vontade diante dos alimentos, né? Não seja aquela coisa, tem que sentar pra comer, e sempre aquela coisa mais chatinha que a gente acha, né? Agora a gente vai mudar de assunto. O município de Rio Grande registra aumento nos casos de dengue e chikungunya em 2025. A orientação é reforçar os cuidados e eliminar os focos do mosquito transmissor. O município de Rio Grande já soma 87 notificações de dengue em 2025. Desse total, 68 casos foram confirmados, sendo 62 contraídos dentro da cidade e 6 importados. Outros 18 casos foram descartados. Já em relação à chikungunya, 12 casos foram notificados, com 7 descartados e 5 ainda aguardando resultado. As autoridades reforçam que o combate ao mosquito Aedes aegypti precisa da prevenção. Medidas como eliminar água parada, tampar caixas de água e guardar pneus em locais cobertos
continuam sendo as principais formas de evitar a proliferação da doença. E agora a próxima informação. A campanha de vacinação contra a gripe continua em Rio Grande. A dose é gratuita e está disponível para toda a população. E o município também aproveita para reforçar a importância das demais vacinas do calendário. Em Rio Grande, a vacina contra a gripe está liberada para toda a população, a partir dos 6 meses de idade. As doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, sem necessidade de agendamento. A imunização é fundamental para reduzir complicações e internações provocadas pelo vírus influenza, especialmente neste período do ano. A Secretaria da Saúde também orienta a população a aproveitar a ida aos postos para atualizar a caderneta com as outras vacinas, como Covid-19, hepatite e tétano. É preciso levar um documento com foto e a carteira de vacinação. Vamos falar agora sobre as informações do tempo para esta terça-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, a previsão indica dia de céu nublado. Os ventos devem atingir 13 km por hora durante a tarde. A umidade fica em 65%. A temperatura máxima será de 19 graus, com mínima de 14 graus. Em São José do Norte, o dia também será de céu fechado. Os ventos podem chegar a 13 km por hora. A umidade se mantém em 65%. A temperatura máxima será de 19 graus e a mínima será de 14 graus. Em Dom Pedrito, a tarde será com pancadas de chuva isoladas. Os ventos estarão em torno de 10 km por hora. A umidade será de 70%. A temperatura máxima deve alcançar os 19 graus e a mínima ficará em 11 graus. Em Camaquã, a tarde de céu nublado com possibilidade de pancadas de chuva. Os ventos serão fracos, na casa dos 9 km por hora. A umidade estará mais alta, podendo chegar a 92%. A temperatura máxima será de 21 graus e a mínima de 14 graus. Em Venâncio Aires, a previsão é de chuva durante a tarde. Os ventos estarão fracos, em torno de 6 km por hora. A umidade será de 79%. A temperatura máxima deve atingir os 22 graus e a mínima será de 16 graus. Estamos de volta com as informações importantes para quem busca oportunidades de emprego. Fique atento para as vagas desta terça-feira, especialmente se você reside em Venâncio Aires. Confira o painel de vagas do Cine Venâncio Aires. Açougueiro, ajudante de motorista, analista de qualidade, costureira, cozinheira, eletricista, estoquista, operador de supermercado, pedreiro, repositor. Se você se interessou por alguma das vagas, compareça à agência do Cine em Venâncio Aires, na rua Tiradentes, número 1060, no centro, portando documento de identificação oficial com foto. O horário de atendimento é das 8 às 16 horas. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 51 2183 0742. Vamos mudar de assunto agora. Um alerta que vem do campo e impacta toda a economia. Foi confirmado o primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. A situação exige atenção redobrada. As medidas emergenciais já foram adotadas. Acompanhe agora o boletim especial com a Kátia Fantil. A avicultura gaúcha enfrenta um momento delicado. Foi confirmado o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial do Rio Grande do Sul. O foco está em Montenegro, no Vale do Caí. Uma notícia que o setor temia há anos e que agora se concretiza, trazendo consequências sanitárias e econômicas. As autoridades agiram rápido, decretaram estado de emergência zoossanitária por 60 dias. Isolaram a área e iniciaram o descarte das aves. Cerca de 17 mil galinhas foram afetadas. Em um dos galpões, todas as aves morreram. O vírus também foi detectado em aves do zoológico de Sapucaia do Sul. Até agora, 90 aves silvestres morreram, entre cisnes e patos. A exportação da carne de frango foi suspensa para mercados importantes como a China e a União Europeia, afetando diretamente a economia. O impacto é grande, mas há esforço conjunto para conter o avanço da doença e garantir que o comércio siga nos demais estados. As autoridades reforçam que não há risco para quem consome a carne de frango ou os ovos. A contaminação ela só ocorre em contato direto com as
as aves doentes. Mas é um momento de atenção e de cuidado redobrado, e também de esperança de que as medidas adotadas sejam suficientes para conter essa ameaça, que preocupa tanto o campo quanto a cidade. De Porto Alegre, Kátia Fantin, para o Informe Região. Em Montenegro, a Polícia Rodoviária Federal reforça o combate à gripe aviária. Barreiras sanitárias foram montadas na BR-386 para impedir a disseminação do vírus H5N1. A Polícia Rodoviária Federal está apoiando desde sábado a operação de contenção da gripe aviária em Montenegro. Barreiras sanitárias foram montadas em 2 pontos da BR-386 com triagem de veículos que transportam alimentos e carga viva. Após a abordagem, os caminhões passam por desinfecção e só são liberados com a documentação regular. A medida busca evitar a disseminação do vírus H5N1 e integra uma força-tarefa com órgãos de saúde, agropecuária e segurança pública. Depois da confirmação do foco de gripe aviária em uma granja comercial aqui no estado, a preocupação agora avança para Santa Catarina. Um caso suspeito da doença é investigado no oeste catarinense. E como medida de precaução, o estado vizinho já adotou restrições ao trânsito de aves vindas do território gaúcho. Um caso suspeito de gripe aviária na produção comercial é investigado na cidade de Ipumirim, no oeste de Santa Catarina. No total, nessa segunda-feira, são 2 casos confirmados e 6 sob suspeita em todo o país. Para impedir que outros focos suspeitos apareçam, o governo de Santa Catarina proibiu a entrada de aves vivas e ovos férteis provenientes de 12 municípios do Rio Grande do Sul, depois da confirmação da suspeita da doença na última semana. Sendo o único estado que faz divisa com os gaúchos, de acordo com a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, a proibição cita a necessidade de adoção de medidas imediatas de contenção, mitigação e prevenção à disseminação da doença. As cidades de Cachoeirinha, Canoas, Capela Santana, Esteio, Gravataí, Montenegro, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Portão, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Triunfo estão sendo monitoradas constantemente. O H5N1 é um subtipo do vírus influenza que atinge predominantemente as aves e faz parte do segundo grupo desse tipo de vírus, que é disseminado rapidamente entre as aves e tem um alto índice de mortalidade em animais. A influenza aviária foi diagnosticada pela primeira vez em aves em 1878 na Itália, mas o H5N1 foi isolado por cientistas. Mais de 100 anos depois, em 1996, um ganso na província de Guangzhou, no sul da China, foi diagnosticado com a doença. E agora a próxima informação. Rio Grande registrou mais uma morte no trânsito. A vítima foi um agente de trânsito que pedalava pela Avenida Pelotas. A Polícia Civil já começou a investigar o caso. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente que causou a morte do agente de trânsito Luciano Macedo na manhã desta segunda-feira em Rio Grande. Ele foi atropelado enquanto pedalava na Avenida Pelotas. A perícia preliminar aponta para um possível excesso de velocidade do motorista, frenagem de cerca de 80 metros. O condutor prestou socorro e testou negativo para o consumo de álcool. Essa foi a segunda morte por atropelamento na cidade em menos de uma semana. E agora uma notícia que chama a atenção no cenário esportivo gaúcho. O Ministério Público do Rio Grande do Sul investiga um jogador do Juventude por suspeita de envolvimento em esquema de manipulação de resultados ligados a apostas esportivas. A operação foi realizada nesta terça-feira em Caxias do Sul. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio do GAECO, deflagrou hoje uma operação em Caxias do Sul para investigar um jogador do Juventude suspeito de envolvimento na manipulação de resultado para beneficiar apostas esportivas. Mandados de busca foram cumpridos na casa do atleta e no estádio Alfredo Jaconi. A investigação foi iniciada a partir de um alerta da Confederação Brasileira de Futebol, como explica o promotor de justiça Rodolfo Gresana. Essas informações, elas agora vão ser esmiuçadas com os aparelhos também que aprendemos, para a gente poder prosseguir na investigação e saber onde isso vai dar. Essa é a nossa intenção e, assim, inicialmente já haviam indícios bastante importantes
do envolvimento do jogador com as bets, e por isso que a gente fez esse pedido para o judiciário do mandado de busca, da quebra do sigilo dos dados, da interceptação telefônica. Vamos seguir falando sobre futebol. O Grêmio entra em campo hoje à noite com a missão de reverter a derrota para o CSA, no primeiro confronto pela Copa do Brasil. A missão do Grêmio nessa noite não é das mais fáceis. Precisa vencer o CSA por 2 gols de diferença, já que perdeu o primeiro jogo em Alagoas por 3-2. A última vitória por uma diferença assim foi contra o Atlético Grau no dia 8 de abril pela Copa Sul-Americana. Para o confronto, o tricolor poderá ter mudança no ataque. Amuso é cotado para entrar na vaga do garoto Alisson. Um provável Grêmio tem o goleiro Thiago Volpe, João Pedro, Gemerson, Wagner, Leonardo e Marlon, um meio-campo com Vidia Sante, Dodi e Monsalve, e o ataque com Amuso, Christian Oliveira e Bright White. Grêmio e CSA se enfrentam às 9h30 da noite na Arena. E com essas informações encerramos o Informe Região desta terça-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.